Não se passou nenhum dia e nós já temos mais polêmicas relacionadas à gestão do Marcelo Teixeira. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. O vídeo vai ser dividido em 3 tópicos. A gente vai falar sobre a relação dos jogadores com os dirigentes, sobre o patrocínio Master e sobre os protestos que rolaram na Baixada Santista nesses últimos dias. O Lucas Barros, do Diário do Peixe, em sua live na terça-feira, ele fala um pouco sobre essa relação dos jogadores com os dirigentes. Ele fala que os jogadores estão insatisfeitos com os dirigentes por atitudes e afins. Ele fala também que eles estão insatisfeitos com a gestão, muito por conta de pessoas que não trabalham para o Santos, mas são próximas dos dirigentes da gestão, estarem no dia a dia do Santos ativamente, indo em treinos e até em vestiário opinando. Além disso, ele cita um caso que ocorreu com o jogador Souza, onde um dirigente foi até o vestiário e xingou o jogador Souza na frente dos outros jogadores. Isso é inadmissível, um dirigente não pode ter esse tipo de postura, esse tipo de amadorismo não pode ocorrer num clube como o Santos. Esse caso do Souza para mim beira o absurdo. Um dirigente ir no vestiário xingar um jogador do Santos, para mim já é o cúmulo. Agora, um dirigente ir xingar um jogador do Santos, que é menino da vila, que tá jogando bem, que tá se destacando, que é querido pela torcida, que é querido entre os jogadores, esse cara tinha que ser mandado embora na hora. E assim, a atitude dele é inaceitável em qualquer aspecto, não só do futebol, mas aspecto profissional. Vamos levar esse caso para um outro cenário. Pensa que é um chefe de um banco indo xingar um de seus funcionários. Como que a moral desse funcionário vai ficar? Como que a moral desse chefe vai ficar? Como que a moral da instituição vai ficar? Agora a gente volta para o futebol. Como que o Souza deve ter se sentido? Como que os jogadores ao redor ficaram com relação ao Souza? Como que esses jogadores ficaram com relação a esse dirigente? Como que esses jogadores ficaram com relação à gestão do Marcelo Teixeira? E como esses jogadores ficam com relação à instituição do Santos? Isso só mancha a instituição. Você acha que casos como José Aldo não quererem vir para o Santos acontece por quê? É porque o Mirassol está na Libertadores do Santos? Não, eu te garanto que não é isso. Mas sim a visão negativa que o Santos tem no mercado, de um time que pressiona demais os seus jogadores, de uma gestão que não é profissional, de uma gestão que é amadora. E é esse tipo de coisa que o Santos não pode ter. É esse tipo de coisa que mancha a história do Santos e que faz o Santos ser um time retrógrado quando comparado com os outros times grandes do Brasil. Isso só atrapalha e só faz o Santos andar para trás. Esse caso do Souza é só uma prova de que essa gestão do Marcelo Teixeira faz um mal para o Santos. É uma gestão amadora e que precisa acabar. O Marcelo Teixeira precisa renunciar. Falando sobre o patrocinador master do Santos, o Santos anunciou aos seus sócios torcedores nesta quarta-feira que irá anunciar o patrocinador master hoje, quinta-feira. Você pensa, o Santos mandou um WhatsApp, mandou um e-mail, o Santos soltou isso lá no site dos sócios. Não! O Santos fez isso via SMS. A revolucionária e inovadora, tecnológica forma, meio de comunicação SMS. Que você com certeza usa para receber cobranças de internet, energia, luz, gás, condomínio. Ou então para fazer verificação de conta em algum site ou enfim. O Santos decidiu usar essa forma. Não o WhatsApp que todo mundo usa, não um e-mail que todo mundo usa, não. O SMS. Novamente mostrando como o Santos é um time retrógrado e nichando seus torcedores, já que para quem é fora do Brasil, para quem mora fora do Brasil, não recebe SMS. Então essa pessoa não vai ter, como diz o próprio SMS que o Santos mandou, a notícia antes dos demais torcedores. Uma mentira, já que essas pessoas não vão receber essa notícia via SMS e nem outro meio de comunicação, porque o Santos só mandou um SMS mesmo. É triste. O Santos e a gestão Teixeira mostra que são amadores e que não pensam, só fazem e fazem mal. Agora sim, falando sobre o patrocinador master, o Santos deve anunciar o acordo com a Novibet por 35 milhões de reais fixos e mais de 80 milhões com bônus. Para a gente poder avaliar, a gente vai primeiro comparar com o patrocínio que o Santos tinha com a 7K e depois ver direito esse contrato e essa questão da bonificação que pode vir junto. O Santos rescindiu com a 7K no final do ano passado, após uma relação não tão boa. A 7K alega que o Santos não teria acolhido a empresa
visto que quando o representante da 7K foi na Vila Belmiro, não tinha uma pessoa do Santos para receber esse representante. Novamente mostrando o amadorismo da gestão Teixeira. E teria sido isso que fez a 7K rescindir o contrato. O Santos alega que foi um mútuo acordo, mas na verdade partiu da 7K. E é bem incrível essa questão, isso porque o Santos é um time gerido de forma amadora, então é esperado que esse tipo de ação ocorra. O contrato com a 7K era de 50 milhões de reais no primeiro ano, ou seja, em 25, e 55 nesse segundo ano, que seria 55 nesse ano de 2026. Então o Santos passaria a receber 55 milhões esse ano, não recebe e vai passar a receber 35 milhões da Novibet. Então assim, é uma diminuição de 20 milhões de reais. Aí você fala, pô, mas o Santos manteve o Neymar, que é uma esfera midiática, e o Santos trouxe o Gabigol, que é outra esfera midiática. Então esse valor deveria aumentar. Não, esse valor diminuiu. Isso por conta da visão que o mercado tem sobre o Santos. Desde a forma que o Santos lidou com a 7K, até a forma que o Santos lida com seus atletas e nas menores negociações que o Santos tem. O Santos continua sendo um time amador e nenhuma empresa quer lidar com uma instituição amadora como o Santos, por valores altos e milionários. Então o Santos passa a receber 35 milhões fixos esse ano, sendo o menor dos 12 clubes, no caso, no quesito financeiro, no quesito patrocínio, é o que vai receber menos, referente a um patrocinador master. Falando sobre o contrato agora da Novibet, são 35 milhões fixos e o resto seriam em bônus. Esse bônus é basicamente o Santos receberia 25% do que a Novibet receberia com os torcedores do Santos. Não tá escrito ao certo, a gente não sabe ao certo se vai ser relacionado às perdas que os torcedores têm. E a gente cita isso porque a maioria das casas de apostas fazem contratos com influencers e com empresas com relação a patrocínio, enfim, para ter visibilidade com as pessoas, nesse sentido de, você vai receber 20% e 50% do que a pessoa que entrar pelo seu link vai perder lá no nosso site. Então, é de acordo com a perda e não com o que é depositado. A Gabi Brino, na live do trio, trouxe que seria baseado no que foi depositado. A live do trio, no caso, não só a Gabi, como o Felipe e o Edu, eles falam sobre essa questão. Seria 25 milhões do que é depositado dos torcedores do Santos. Então, fazendo uma conta básica, para o Santos receber os 50 milhões extras que poderia receber, os torcedores do Santos em geral teriam que depositar 200 milhões de reais ao todo. 200 milhões de reais ao todo. O Santos tem por volta de 50 mil sócio-torcedores, ok? Vamos pensar que cada um desses sócio-torcedor vai colocar 100 mil, vai colocar 100 reais, ou 100 mil, caramba, se cada sócio-torcedor conseguisse colocar 100 mil, né? Mas digamos que cada sócio-torcedor vai colocar 100 reais na Novibet. Fazendo uma conta rápida, o Santos teria 5 milhões a mais de colocados. 5 milhões colocados na Novibet. Sendo 25 disso, vai dar em torno de 1 milhão e alguns quebrados. Vocês estão entendendo a irrealidade que é esse bônus de até 50 milhões de reais? O Santos não vai pegar. Se o Santos pegar 20 milhões de reais extras, já tá bom, já tá de bom tamanho. Mas a realidade é que o Santos não vai pegar, porque esse bônus é irreal. Então é mais um contrato do Santos que se coloca como um amador, um contrato de um time grande da Série A, que tem uma história absurda, que tem jogadores midiáticos e não consegue trazer dinheiro da forma que deveria. Sim, e isso é culpa de quem? Da gestão do Marcelo Teixeira, que precisa sair do Santos. Renuncie, Marcelo Teixeira, seja homem, prove que você é santista e renuncie o seu cargo. Para finalizar o vídeo, eu vou falar sobre os protestos que rolaram na Baixada Santista nessa última semana. Alguns locais, como a Vila Belmiro e alguns locais movimentados, acordaram com faixas e panfletos contra a gestão de Marcelo Teixeira. Desde cartazes e placas, ou enfim, faixas com escritos como MT Marcelo Teixeira, não sabe contratar, sai do Santos Marcelo Teixeira, gestão pífia, Marcelo Teixeira sucateia a base e vários outros. Críticas em gerais a Marcelo Teixeira e ao Alexandre de Matos. Para mim, essa é a forma perfeita que o Santos tem, que o torcedor tem, de fazer com que o Marcelo Teixeira saia do Santos. Sem violência,
sem xingamento, sem agressividade. Vamos protestar, colocar os fatos à prova. E a mídia vai ajudar, como tem feito. A mídia tem noticiado todos esses processos. E isso só traz mais pressão para eles que precisam resolver. Com certeza o Marcelo Teixeira acordou irritado, acordou com a cabeça quente por conta dessas questões. Até se você for ver, eles foram na Universidade de Santa Cecília, lá em Santos, e colocaram faixas lá. Então assim, é algo que todo mundo tá vendo. Locais movimentados, colocaram em estradas, colocaram na praia. Então assim, todas as pessoas, não falar todas é meio forte, mas 80% das pessoas que passam nesses locais viram isso. Não só nesses locais, 80% das pessoas da Baixada Santista viram esse movimento. E isso está sendo noticiado para o Brasil inteiro, então as pessoas do Brasil estão vendo. Então essa é a forma que a gente tem de combater essa gestão que faz mal para o Santos. Vamos atrás sim de fazer protestos, de tentar derrubar essa gestão. Porque não dá mais, não dá mais. E a prova disso são as atitudes que a gente já falou nesse vídeo. De gente xingando o jogador, um contrato que piorou de patrocínio master. Isso que a gente não falou de Transferban. Não falamos de Transferban. O Santos, teoricamente, pagou o Transferban. Mas é um Transferban que, se você for ver a história desse Transferban, é ridícula. O Santos, em vez de pagar o Transferban e poder contratar, o Santos quis contratar mais rápido para não ter que pagar o Transferban depois para contratar, entendeu? Que foi o que aconteceu. O Santos vai ter que pagar o Transferban para poder inscrever no campeonato Christian Oliva. Então assim, você está entendendo o quão amador a gestão do Santos é. E esses protestos, eles servem para isso, para alertar ao torcedor médio que não acompanha a internet, que não acompanha setorista, que só assiste o jogo e ok, que o Santos está sendo gerido de uma forma pífia, que o Santos está em crise, se não mudar nada o Santos vai cair. Então assim, é isso que a gente pode fazer. Vamos protestar mais. Eu espero que hoje vai ter Santos e Vasco, e eu tenho certeza que vai ter um monte de protestos ao redor da Vila Belmiro. A torcida organizada finalmente acordou para os protestos. Então vamos protestar. Coloca a boca para fora, coloca as palavras. Eu ia falar coloca a boca no trombone, mas lá ele, né? Enfim, vamos falar, vamos protestar, vamos postar na internet, Instagram, Twitter, para quem é mais antigo, postar no Facebook. Vamos protestar contra essa gestão e quem sabe o nosso Santos pode voltar para o patamar que ele deveria estar.